Flamengo acabou o futebol brasileiro, também acho isso. Como o Flamengo estranhamente saiu do clube mais endividado do Brasil para o mais rico da América em tão pouco tempo. Em 2013, o presidente Bandeira de Mello assumiu o clube com uma dívida de 741 milhões de reais. Ele não tem dinheiro para pagar nem o... Pelo amor de Deus, vai contratar o melhor centroavante do Brasil atualmente, com que dinheiro? Então venda lá. Ô, louco. Daí vem aí com 50 milhões, aí a gente vende. Em 2015, a chegada de um grande reforço, Paulo Guerreiro, já era um Guerreiro indício de que uma foi parcela massa, do hein? dinheiro começava a ser direcionada para contratações de peso. O que está acontecendo aqui no Flamengo é exatamente o seguinte: acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Eu quero agradecer, galera, a nação rubro-negra. Essa contratação eu acho que foi aqui mais nos dias de trabalho. Sabe por quê? O Flamengo está com a diretoria que está sendo arrumado o Flamengo. Se arrumar o Flamengo, acabou o futebol brasileiro, também acho isso. Como o Flamengo estranhamente saiu do clube mais endividado do Brasil para o mais rico da América em tão pouco tempo. Cada dia que passa, o Flamengo fica mais rico. Isso desconfia e assusta algumas pessoas. Recentemente, o Flamengo anunciou as... Pouco tempo nada, né, rapaziada? Quem se lembra, vem desde 2013 nessa pegada, né? Começou a ter a austeridade financeira, né? Guardar dinheiro, mas vamos lá. Contratações de Jorginho, que já foi o terceiro melhor jogador do mundo e o melhor jogador da Europa em 2021, Saúl, Carrascal, Samuel Lino por 22 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais, o mais caro da história do clube, e por aí vai. Mas para algumas pessoas isso levanta suspeitas, dizendo que a conta não fecha. Mas há alguns anos atrás, o Flamengo estava quebrado. Em 2011, Ronaldinho dormia em beliche, dava entrevista em cadeira de bar, jogador... Cara, olha essas imagens do Flamengo, cara. Quem vê o Flamengo rico assim, olha o Paulo Vitor sendo carregado num carrinho de carregar carga. O Ronaldinho Gaúcho, cara. Você contrata o Ronaldinho Gaúcho pra dar entrevista numa cadeira de bar. Cara do céu, o Flamengo era loucura, hein? Sendo carregados em carrinho de mão porque não tinha maca. E hoje, um time que possui um elenco multimilionário, que tem a maior folha salarial do país, pagando 40 milhões por mês só de salário. O Flamengo saiu do clube mais endividado do país, com uma dívida de 700 milhões de reais em 2013, a caminho de regime falimentar, ou seja, a caminho da falência, até se tornar o clube que mais gera receita na América, chegando a quase 2 bilhões de faturamento anual. Mas o que tem por trás de tudo isso? Que reviravolta estranha é essa de repente? De onde vem tanto dinheiro? É muito comum sempre que o Flamengo anuncia essas contratações gigantescas aí, você vê alguém falando na rua ou comentando na internet, alguém falando, mano, isso é lavagem de dinheiro. Se você investigar bem o Flamengo, você acha caroço nesse ângulo. Descobre muita sujeira por trás. Muita gente acha que é igual você que tá assistindo, mano. Você tá cheio de sujeira por trás. Lá Vamos ele. essa sujeira aí, meu pai. E é por isso que o vídeo tem esse título. Deixa eu ficar sério porque é um vídeo investigativo, né, galera? Flamengo, do inferno ao céu. Hoje nós vamos descobrir se tem caroço nesse angu, que histórias suspeitas são essas. Mas antes de tudo isso, já vai chegando deixando o likezão nesse vídeo, né, meu parceiro? Se inscreve aí no canal também. Como eu sempre digo, é a primeira vez que você tá me vendo. Calma. Ah, não vou gostar. Irmão, se inscreve agora no canal, no final do vídeo. Se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Mas eu garanto que você não vai se arrepender, então se inscreve agora no canal e depois a gente conversa, beleza? Bora pro vídeo. Em 2011, o Flamengo fazia uma janela de transferências histórica. Além de trazer Thiago Neves, que já foi e era um dos melhores meias do futebol brasileiro, trazia nada mais nada menos numa janela gigante a transferência histórica simplesmente de Ronaldinho Gaúcho. Depois de uma novela de meses envolvendo Palmeiras, Grêmio e o Flamengo, o bruxo escolheu vestir vermelho e preto. Foi uma festa gigante com a recepção histórica da nação rubro-negra. O sonho de ter um jogador 2 vezes eleito o melhor do mundo no elenco estava realizado. A então presidente Patrícia Amorim entrava para a história não só por ser a primeira mulher a dirigir o Flamengo, como por trazer o jogador que para muitos pode ser considerado o mais mágico de todos os tempos. Simplesmente o bruxo Ronaldinho Gaúcho. E aonde você quer chegar com essa história, Vitor Litorando? Esse episódio que eu acabei de citar deveria ser um momento de alegria, mas foi responsável por tornar pública e mostrar uma das maiores bombas que estava prestes a explodir nos bastidores
bastidores do Flamengo. O primeiro desafio do Bruxo foi o Campeonato Carioca, e não demorou muito para ele fazer o seu primeiro gol de pênalti contra o Boa Vista. E o começo do R10 no Flamengo não podia ser melhor. Campeão do Carioca, com o gol do Bruxo de falta na final, o bonde do Mengão sem freio ganhava cada vez mais popularidade. Começou o Campeonato Brasileiro e o R10 também jogou muito bem, mano. O Flamengo terminou em quarto nessa temporada, algo que não acontecia desde 2009, né? Em 2010 o Flamengo viveu momentos ali bem conturbados. Parecia um projeto que estava começando e dando muito certo. Já na primeira temporada de Ronaldinho, um quarto lugar no Campeonato Brasileiro dava a entender que era o início do projeto, que com o tempo ia só crescer mais e o Flamengo ia começar a figurar aí nas maiores prateleiras. Rapaziada, realmente, né? A gente, como rubro-negra, achou que aquele time podia ser campeão brasileiro, né? Sonhou até com Libertadores. Mas realmente é um bom time, né? Mas acho que hoje, se for analisar nome por nome ali, sei lá se dava, né, pessoal? Apesar da bagunça financeira do Flamengo, né? E começar a virar a hegemonia ou começar a ganhar grandes títulos novamente. Porém, isso era tudo ilusão. Ronaldinho tinha 4 anos de contrato. Porém, em 2012, um ano apenas depois do Bruxo chegar no Flamengo, a surpresa. Ronaldinho rescinde contrato com o Flamengo e entra na justiça devido ao atraso no pagamento de salários e direito de imagem que somava 40 milhões de reais. E esse era só o começo da bomba que estava prestes a explodir. E bem próximo dessa data, o Flamengo estava fazendo várias campanhas de marketing, valorizando e engrandecendo que chegou a 40 milhões de torcedores, irmão. Então, o Flamengo anunciou que tava com 40 milhões de torcedores. Ronaldinho, alguns dias depois, falou que o Flamengo tava devendo 40 milhões pra ele. Aí começou a piada da torcida rival, né? O pessoal começou a falar: beleza, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, tá devendo 40 milhões pro Ronaldinho. É só cada um dar R$1 e paga o Ronaldinho. Lá ele. Essa piada é muito boa, velho. Que isso, cara. Mano, o flamenguista leva na resenha. Hoje vocês sabem que a piada é boa, né, mano? Na época, o flamenguista todo mundo ficava indignado, né? Mas é uma boa piada, cara. Porém, isso era só o reflexo de uma bomba que estava prestes a explodir. Nesse momento, o Flamengo já era o clube que mais devia no Brasil. Esses números não eram tão falados porque nessa época não havia tanta transparência. Em 2013, o Flamengo divulgou a bomba pro mundo. O clube somava 750 milhões em dívidas com um faturamento anual de 200 milhões. Então, o clube estava devendo quase 4 vezes mais do que faturava no ano e estava a caminho de regime falimentar. Cara, assim, impressionante que a maior diferença dessa dívida do Flamengo com a maioria dos clubes hoje é que o Flamengo era tão mal gerido que ele nem arrecadava, né? Pode ver que o Flamengo, se eu não me engano, acho que era a 6ª ou a 7ª folha da época, né, de patrocínio e tudo. Cara do céu, o Flamengo era muito mal gerido, né? Além de gastar demais, ainda não arrecadava o que poderia, né? Cara, loucura. Ou seja, a caminho da falência. Pouco tempo atrás, o Vampeta tinha popularizado uma frase que repercutiu no Brasil todo e virou manchete em todos os lugares. Quando perguntaram ao Vampeta por que ele não estava rendendo o esperado no Flamengo, já que era um jogador renomado, o Vampeta simplesmente soltou a seguinte frase, irmão: o Flamengo finge que paga e eu finjo que jogo. Essa frase repercutiu no Brasil todo e na América, irmão, e só consolidou a imagem do Flamengo como um clube descredibilizado e sem moral no mercado. Porém, em 2012 chegava ao Flamengo um homem que mudaria a história do clube para sempre. No dia 27 de dezembro de 2012, Bandeira de Melo era eleito o presidente do Flamengo. No seu discurso, Bandeira quebrou expectativas e jogou o clima lá embaixo para a torcida. Bandeira deixou claro a insatisfação com o momento que o clube vivia, sendo a 4ª força do campeonato carioca. Nessa época, o Botafogo, o Vasco e o Fluminense eram muito superiores ao Flamengo em questões de estrutura e em questões financeiras, mano. Lembro que 2012 era o Fluminense que tinha o Deco, né? Era um clube que tinha bastante nomes. O Botafogo depois anunciaria o Sidor. O Vasco tinha um elenco absurdo, né? Com Diego Souza, Dedé, Éder Luiz. Foi um dos últimos grandes times aí muito competitivos do Vasco. Bandeira de Melo, no seu discurso, disse que a prioridade do Flamengo era se recuperar financeiramente, custe o que custar. Porém, Bandeira de Melo soltou uma frase que contrariou muito o seu mandato e jogou a torcida logo de cara contra ele, já que as pessoas não entendiam de gestão financeira, nem entendiam de nada em relação a isso, né? O brasileiro não é muito bom em gestão financeira, né, rapaziada? Vamos deixar isso bem claro, né? É um país que tem grande parte da sua população aí sem ter essa instrução, né, mano? Instruções financeiras.
Bandeira de Melo deixou bem claro uma polêmica. Não tenham expectativas de títulos. A minha prioridade é reestruturar o Flamengo e depois disso dar-se início ao plano Bandeira de Melo. Logo de começo não foi fácil. Começaram as primeiras críticas da torcida. O clube não trouxe nenhum grande nome na janela de transferências e ainda mandou embora as estrelas do time, Wagner Love, Ibson e Liedson, que tinham altos salários. O time terminou o Brasileirão em 11º lugar. Não jogou a Libertadores porque não se classificou. Foi eliminado nas oitavas de final pelo Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana. Porém, algo que ninguém esperava, nem mesmo a diretoria, aconteceu, cara. Em 2013, o Flamengo, sem um time badalado, conseguiu na raça ser campeão da Copa do Brasil, irmão. Liderado por Elias, Hernani Brocador, Paulinho, o Flamengo foi campeão naquele ano, eliminando o time mais forte no Brasil no momento, que era o Cruzeiro. Quem não lembra daquele golaço do Everton Ribeiro ali no jogo de ida da Copa do Brasil, né, irmão? Que ele pega o Luiz Antônio, dá um chapéu e dá uma bomba lá no cara, esse gol foi foda. Pro goleiro, tá foi um dos doido. gols mais lindos aí do campeonato da Copa do Brasil e do futebol brasileiro na época, né, mano? O Flamengo conseguiu eliminar o Cruzeiro naquela ocasião no jogo da volta e acabou sendo campeão naquele ano no primeiro mandato do Bandeira de Melo. Isso não era pra acontecer, rapaziada, entre aspas, não tava nos planos da diretoria ser campeão de nada, mas se aconteceu foi uma bênção e isso deu uma aliviada ali. Se hoje o Flamengo consegue estar nessa fase, muito se deve a esse título de 2013, porque esse título deu uma aliviada na pressão, a torcida falou, não, ganhamos a Copa do Brasil, o time tá andando, o Flamengo vai se recuperar. Isso deu uma aliviada no Bandeira de Melo. Tipo assim, a galera falou, vamos esperar o que esse velho vai fazer aí. Mas mal sabia a torcida que esse título não representava que estava perto dos anos de glória. Pelo contrário, o Flamengo viveria um dos períodos mais difíceis da sua história recente. Nessa época, só quem era raiz mesmo era Flamengo. De resto, mano, ninguém queria ser Flamengo. Tipo, não tinha modinha de ser torcedor do Flamengo, né? Inclusive os torcedores flamenguistas aí, raiz, fica com raiva de quem começa a torcer de agora, porque, pô, pelo amor de Deus, né, irmão? Nas janelas próximas ali, aquela época, o Flamengo traz o Everton, traz o Alec Gol, traz o Lucas Mugni e Márcio Araújo. Cara, olha essa lista. Mas assim, até que bons jogadores, né? Everton Cardoso foi muito bem no Flamengo. Depois que saiu do Flamengo que acabou, né? O Alexandro, né? Alec Gol também jogava pra caramba. O Lucas Mugni era uma promessa na Argentina, né? Acabou não virando. Agora o Márcio Araújo, cara, é impressionante, assim. Ele nunca foi bom e os técnicos sempre gostou dele, né? Mas é porque ele deixava tudo em campo, né? Ele não tinha técnica, mas ele tinha muita raça e muita entrega, né? E era muito bom na marcação, né? Ele só não era bom pra saída de bola. É onde a gente ficava com raiva dele, né? Mas essas contratações aí em 2014 eu acho que não foi das piores, não. Eu vi outras piores. Meu amigo, Flamengo com a janela nada comparado às janelas de hoje em dia, né? Mas em 2014 o Flamengo terminou o Brasileirão em 10º lugar, não disputou a Libertadores e na Copa do Brasil foi eliminado nas semifinais pelo Atlético Mineiro, tomando a virada histórica, e na Copa Sul-Americana foi eliminada na fase de oitava de final pelo Atlético Paranaense. Nesse exato momento começou uma pressão absurda no Bandeira de Melo e a torcida já pedindo, tira esse velho daí, tira esse velho, o negócio dele é banco, ele não sabe de futebol não. Mas o faturamento do Flamengo começou a aumentar e as dívidas a diminuírem. O Flamengo termina o ano com a dívida de 600 milhões e um faturamento de 347 milhões. Então o Flamengo reduziu 100 milhões da dívida e ainda aumentou 100 milhões de faturamento. E nesse momento o Flamengo começa a fazer algumas contratações que antes pareciam impossíveis e chamava a atenção do futebol nacional. Em 2015, o Flamengo simplesmente contrata o jogador que havia acabado de ser campeão mundial pelo Corinthians. Sendo ídolo do clube, Paulo Guerreiro chegava ao Flamengo como principal nome para a temporada. Grande jogador, na hein? janela daquele ano veio Ederson, Alan Patrick e Armeiro. O Flamengo terminou o Brasileirão em 12º lugar, a Libertadores não disputou mais uma vez e na Copa do Brasil foi eliminado nas quartas de final pelo Vasco, o maior rival do Flamengo historicamente, né, mano? E a pressão ao Bandeira de Melo aumentava até mesmo dentro do Flamengo. Algumas pessoas da diretoria dizendo, pô, o Flamengo tá sendo campeão de balanço, mas a gente não quer ser campeão de balanço, a gente quer ganhar título. Porém, o Bandeira de Melo continuava firme no seu modelo de administração. O Flamengo encerrava aquele ano de 2015 com cerca de 500 milhões em dívidas, já reduzindo 200 milhões da dívida inicial e aumentou seu faturamento para 354 milhões.
2016. Naquele ano, um grande ídolo chegava ao Flamengo e era recepcionado com grande festa. O Flamengo simplesmente trazia Diego Ribas, com grande Cara, o Diego carreira Ribas no foi futebol o primeiro europeu, se tornou Aeroflá, um né? símbolo dessa mudança de patamar no projeto. Então, assim, o cara que trouxe o marco de que o Flamengo estava mudando muito financeiramente foi a contratação do Diego Ribas. Apesar de que o Guerreiro foi uma grande contratação, o Diego Ribas era um cara que estava vindo de fora, estava vindo da Europa e começou a mudar a imagem do Flamengo e falou, pô, esse cara viu alguma coisa, o Flamengo tá ganhando credibilidade de novo no mercado. Diego Ribas, das promessas aí do futebol brasileiro, né, na década de 2000 aí, jogou com o Robinho, fez carreira na Europa e tá voltando pro Brasil com uma idade até boa. O projeto do Flamengo parece que tá crescendo. Naquela Diego janela tá o com Flamengo 33 trouxe anos, né? Hever, Rafael Vaz e o mais lindo de todos, Rodilindo. Mas dentro de campo, naquele ano o Flamengo mais uma vez não disputou a Libertadores. Na Copa do Brasil foi eliminado nas oitavas de final pelo Fortaleza e na Copa Sul-Americana eliminado nas quartas de final pelo Palestino do Chile. No Brasileirão, o Flamengo conseguiu um feito que não acontecia há muito tempo. Terminou em terceiro lugar, algo que não acontecia há pelo menos 7 anos. O Flamengo terminou 2016 com a dívida em 420 milhões e um faturamento aproximadamente de 510 milhões. Pela primeira vez em muito tempo, o Flamengo encerrava uma temporada com um faturamento maior do que a sua dívida, entrando mais dinheiro do que saindo. E com isso, Bandeira de Melo sempre procurando novas formas de receita. Toda essa recuperação que o Flamengo teve financeiramente em 3 anos foi absurda e só foi possível devido à gestão e principalmente pelo maior patrimônio que o Flamengo tem como clube, a sua torcida. O Flamengo teve recorde de bilheteria e sempre foi o clube que mais recebeu com direitos de transmissão, justamente pela enorme audiência que o Flamengo traz nas transmissões. Aí é algo que, assim, não tem como discutir, né, rapaziada? O Flamengo, todo jogo são milhões e milhões e milhões de pessoas. Em 2017, o Flamengo trouxe Everton Ribeiro, Rodolfo, Berril e Giovânio pro empréstimo. Não foi campeão do Brasileirão, foi eliminado na melhorando, né, na fase de rapaziada? grupos e na Copa do Brasil foi vice-campeão, perdeu pro Cruzeiro na final. Na Copa Sul-Americana, vice-campeão também, perdeu pro Independente. Mas na dívida do Flamengo tinha sido reduzida para 375 milhões e o faturamento aumentou para 648 milhões, quase o dobro da dívida. E aí entramos em 2018. Em 2018, o Flamengo começava ali a base e o surgimento de um dos times mais vitoriosos da história do Flamengo. Em 2018, o Flamengo trouxe na janela Henrique Dourado, Vitinho, Lucas Paquetá, que foi promovido ao profissional, Uribe e depois subiu Vinícius Júnior, também pro profissional. O Flamengo terminou o Brasileirão em segundo lugar. Na Libertadores foi eliminado nas oitavas de final pelo Cruzeiro e na Copa do Brasil eliminado nas semifinais pelo... Cara, fazer só um adendo aqui, hein? O Cruzeiro é um dos times que historicamente mais castigou o Flamengo, hein? Pelo que a gente tá acompanhando aqui, Cruzeiro e Atlético Paranaense deitou e rolou pra cima da gente, aí. Corinthians. Porém, o Flamengo terminou aquele ano com um faturamento em 700 milhões e ainda teve a venda, obviamente, futuramente ali, do Vini Malvadeza, que entraria muita grana pros cofres do Flamengo. 164 milhões de reais. Cara, foi muita o que o grana, Real né? Madrid pagou pelo Vini Malvadeza. Com essa venda, o Flamengo fecha ali em 2018 quase 1 bilhão de faturamento, né, mano? O Flamengo começou a investir muito na base e no mesmo ano, Rodolfo Landim assumiu o cargo de presidente do Flamengo. Bandeira de Melo saiu e o Landim chegou, mas já com um caixa reestruturado, dava início à era mais vitoriosa da história do Flamengo. Logo no seu primeiro ano, em 2019, Rodolfo Cara, Landim foi loucura que o Landim fez 19, e melhor né? janela de transferências da história do Flamengo até então. Contratou quase um Trouxe time inteiro, hein? Arrascaeta por 63 milhões, que na época foi a maior contratação da história. Bruno Henrique, Gabigol por empréstimo, Rafinha sem custo de transferências, Felipe Luiz, Rodrigo Caio e Pablo Mari. E claro, o técnico Jorge Jesus, com o maior salário da história E o de Gerson? treinador no futebol brasileiro. E o resto vocês já sabem, né? Campeão carioca, campeão da Taça Guanabara. Ele esqueceu de falar do Gerson, né, rapaziada? Mas teve o Gerson também, que chegou no meio do ano junto com o Rafinha e Felipe Luiz. Mas o vídeo da hora do Victorando, hein? Tô curtindo.
o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. O time terminou aquele ano com mais títulos do que derrotas e com o recorde de vitória da história dos pontos corridos. Foi 5 títulos e 4 derrotas. Loucura. Cerca de 60 mil torcedores por jogo no Maracanã, 120 milhões de premiação e um faturamento de cerca de 950 milhões naquele ano, quase 1 bilhão de reais. Em 2020, 21, 22, 23, 24, o Flamengo superou a marca de 1 bilhão em faturamento. Tudo isso é disponível de acesso ao público no portal de transparência do Flamengo, beleza, rapaziada? Em 2023, o Flamengo já ostentou ali em suas contratações, mas não conseguiu grandes títulos, né? Foi um dos piores anos da história do Flamengo reestruturado. Disputou tudo, mas acabou não ganhando nada. Mas em 2024, o Flamengo passa por muitas polêmicas, mas consegue ser campeão da Copa do Brasil. Na janela de 2024, o Flamengo traz Alcaraz, Alexandro, Michael, Gonzalo Plata e ainda nós temos as contratações que foram feitas na janela anterior, Luiz Araújo, Cebolinha e todos os outros craques que compunham o elenco do Flamengo naquela gestão. E em 2024 o Flamengo termina com quase 2 bilhões de faturamento e inicia 2025 fazendo essa janela que você está vendo aí agora. Samuel Lino, Jorginho, Saul. E a tendência, rapaziada, é que o Flamengo a cada ano fique cada vez mais forte. A nova diretoria acabou de chegar e tá fazendo um bom trabalho de gestão, ainda tá dando sequência à gestão lá do Bandeira de Melo, do Landim, um clube que gasta de maneira coerente e que consegue se estabelecer num patamar gigantesco. Então, pra quem torce contra o Flamengo, mano, infelizmente pra vocês, o Flamengo ainda tem a tendência de só crescer. Mas tudo isso é possível e deve ser agradecido ao presidente Bandeira de Melo, que mudou a história do clube e a mentalidade do clube para um clube de gestão, para um clube que age da maneira que deve agir, um clube que age com transparência e tendo uma gestão profissional. O Flamengo acaba de meter uma goleada histórica no Vitória e faz uma campanha absurda, superando até os números de 2019 com Jorge Jesus. O técnico Felipe Luiz conseguiu montar um elenco extremamente competitivo e que hoje é... Cara, a verdade é que o Jorge Jesus chegou no meio do ano, né? As primeiras rodadas ainda foram com o Abel Braga. Talvez, sei lá, assim, acho que se o JJ tivesse chegado no começo do ano, teria sido números melhores, né? Mas a forma que aquele time se encaixou, acho que nunca mais a gente vai ver fácil, não, cara. Foi loucura aquilo, né? Todo mundo, o time jogava em sintonia, parecia uma banda tocando, você é louco. É favorito na América do Sul, na Copa Libertadores e favorito no Brasileirão. Mas vamos ver o que vai dar, né, rapaziada? Futebol é jogado, o dinheiro não entra em campo. É jogo a jogo, né, irmão? Conclusão. De onde vem o estranho e suspeito dinheiro do Flamengo? Vem de uma ótima gestão, de um clube que tem um patrimônio inigualável, que é a sua torcida gigantesca, que movimenta bilhões de reais, e um clube que é credibilizado no mercado com um faturamento para muitos clubes inalcançável. Então não tem nada de suspeito aí, nada de estranho no faturamento do Flamengo. Inclusive acaba de fechar o maior patrocínio da história aí, simplesmente absurdo. Essa foi a retrospectiva aí da história do Flamengo. Espero que você tenha gostado, torcedor flamenguista. Você que não é flamenguista e gosta de consumir conteúdo de qualidade, entender mais sobre o futebol nacional. Outro clube que tem um patamar pra chegar ao que o Flamengo chegou, rapaziada, é o Corinthians, né, mano? O maior patrimônio que um clube pode ter é a sua torcida. Se o clube tem uma torcida gigantesca e consegue administrar isso, gerando forma de receitas e sem fazer aquela, você sabe, né, no clube, o clube tem a tendência a crescer muito, irmão. Então, o Corinthians tem patamar pra chegar perto do Flamengo aí, pra alcançar o Flamengo. São Paulo tem uma enorme torcida, era um clube que tinha uma gestão absurda. O Vasco também tem uma torcida gigantesca. O Palmeiras também. Então, o futebol brasileiro tem muito a crescer. Com essa crescente do Flamengo, isso é bom pra todos os clubes, porque isso traz mais profissionalismo, né, mano, pras outras gestões. Se um clube se destaca muito, os outros falam, pô, por que a gente não consegue se a gente tem tal torcida? Aí começa a vazar uns escândalos, aí o clube começa a crescer. Então, quando um clube como o Flamengo começa a crescer assim no Brasil, é muito bom pra liga, cara. Infelizmente no Brasil a gente não tem essa mentalidade. Lá nos Estados Unidos eles fazem muito isso, tipo, pô, clubes todos dos Estados Unidos se reuniram pra trazer o Messi por Inter Miami, porque isso era bom pra liga. O crescimento do Flamengo, o crescimento do Palmeiras, isso é bom pra liga. Mas espero que você... É isso aí, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, se inscreve no canal, deixa o like.